Simplesmente não é notícia no futebol, então vamos falar um pouco do que o Lucas Moura. Sim, Lucas Moura foi para um podcast e falou da função do Neymar para a seleção brasileira, do que ele acha que o Neymar pode trazer para a seleção brasileira, do que o Neymar ainda pode trazer para o time, pode trazer para o país. Eu quero saber a tua opinião nos comentários, mano. Muita gente já desistiu do Neymar, muito brasileiro já desistiu da seleção brasileira, mas quero saber a tua opinião nos comentários. Neymar, Brasil, ainda a ligação? A Copa do Mundo é o próximo ano. O Neymar ainda vai ser a salvação do Brasil? Se liga no que o Lucas Moura tem a falar sobre isso e também o craque Neto no final. Se liguem só nisso, mano. A mesma geração, então assim, tô sempre conversando com ele. Sempre não, né? Às vezes converso com ele, porque ele é a vida muito ocupada, né? Porra! Tá no Brasil, mano. Tá no Brasil. Vai pra cá, patrocínio, isso e aquilo, comercial e tal. Mas às vezes eu converso com ele sim, um cara nota 1000. Vocês cresceram juntos, né, A gente cresceu junto, desde a base a gente sempre jogou contra. Então a gente acabou se encontrando depois na seleção, na sub-20, na principal. Então assim, eu sempre tive um contato muito bacana com ele, um cara com um coração gigante. E eu tive o prazer de jogar junto com ele no PSG, né? Foi pouco tempo, mas frequentei a casa dele, ele frequentou minha casa. Então é uma amizade muito bacana que eu tenho com ele. E tu acha que ele volta pra nos salvar, ajudar a gente na próxima Copa? Eu acho que só depende dele. Condição, ele tem todas as condições para poder entregar, tá novo ainda. Agora depende só dele, né? Da ambição dele, do que ele quer. Totalmente. Se recuperar fisicamente. Acho que condições físicas, acho que questão da recuperação da lesão, acho que também a medicina tá muito avançada. Então, um cara que ele tem os preparadores dele pessoal, então... Assim, se ele quiser, cara, se ele tiver essa ambição, ele volta e vai arrebentar e vai levar o Brasil pra cima de novo. Tecnicamente, tu acha que no mundo ainda, porque Messi, Cristiano Ronaldo... Sem dúvida. Ele é o diferente. Acho que na atualidade aí, se o Neymar, se ele quiser mesmo, acho que ninguém segura ele, né? Acho que é o melhor que a gente tem aí. De talento, né? De talento em si, assim, acho que é o melhor que a gente tem. E falando em talento, que o Cantarelli citou seleção, a gente falou do Dorival te levou, o Dorival... Quando entra na seleção, tem um discurso de olhar mais pro futebol brasileiro, né? Olhar mais pra quem se destaca no futebol brasileiro. Você voltou depois de... Você vai enfrentar o Ney no Brasil em breve, hein? Pois é. Pode ser. Né? Pode ser. Pra mim seria ruim, mas pro futebol brasileiro seria. A não ser que ele queira vir pro São Paulo, né? Quem sabe? Abre as portas pro homem aí. Mas pro futebol brasileiro seria fantástico. Já trocou ideia com ele sobre isso? Ainda não, mas vou mandar uma mensagem pra ele. Santos, né? Tudo mais tem essa possibilidade. Mas isso tudo só vai acontecer se o Sheik liberar, né? Exatamente. Porque ninguém tem condição de pagar lá aquele culto do Sheik. Pois é. Mas aqui que eu ia falar era em relação a você que veio de mais de 10 anos de Europa? Isso. Mais de 10 anos de Europa. 10 anos e meio. Você chegou e encontrou um futebol brasileiro que dá pra gente falar hoje que tá num nível bacana. O jogador que se destaca aqui, você, Gerson, o Jesus do Botafogo, o Luiz Henrique, vai pra uma seleção, não devem nada com um confronto com os times europeus que tem os jogadores de lá. Assim, tá um futebol de alto nível praticado aqui? Eu acho que o futebol brasileiro é um futebol de muito alto nível. Acho que vide aí a briga que tem, né, na parte de cima da tabela, na parte de baixo também um pouco menos, mas acho que a competitividade é muito alta. E talento, como eu falei, a gente tem de sobra. Tecnicamente, talento a gente tem muito. Acho que o que fica abaixo ainda, que a gente deixa a desejar para o futebol europeu, é a questão da organização, é a questão da tática, a questão da organização do torneio em si, questão do calendário, a questão um pouco de arbitragem também. Acho que isso fica um pouco abaixo ainda do futebol europeu. Mas questão de futebol, questão de talento individual, qualidade técnica, eu acho que o Brasil sobra nisso daí. Então, aí colocaram o Ramon Menezes, que era da base, foi fazer o pré-olímpico, não passou. Foi mal pra caramba. Não classificou o Brasil para classificou o Brasil para Olimpíadas. E aí colocaram o Fernando Diniz, que aí foi o tiro mais errado do Edinaldo e de todo mundo. Tanto é que o Fernando Diniz foi uma vergonha esse ano, que hoje é o último dia, e ainda teve que brigar, falar que falta de respeito. Aí o Cruzeiro teve que engolir ele. Eu não sei se engoliu por causa do contrato que tinha, se engoliu por causa da entrevista que ele deu, e aí a repercussão seria muito ruim para o Alexandre Matos e também para o dono do Supermercados BH, que é o Pedrinho, né? Pipocaram pro Fernando Diniz,
né? Onde ele tá, aí veio o Fernando Diniz, que a gente perdeu para todo mundo. Foi uma vergonha. Se ficasse aquela visão de seleção brasileira com o Fernando Diniz, nós não estaríamos brigando nem até agora, no último dia do ano. A gente está em quinto hoje, a gente estaria em 10º. A gente estaria pior que a Venezuela. Que essa é a grande verdade da seleção brasileira. É a pior seleção da história do futebol brasileiro desde 1930. É a pior seleção brasileira da história, essa agora, no meu ponto de vista. O que você pensa disso, Souza? Para mim, o Brasil em si, na sua totalidade, no futebol ainda, vive a pior crise de identidade, crise técnica da história. Explica o que é a crise de identidade para todo mundo que está lá no último dia do ano. Olha só, os melhores jogadores de cada time hoje, o melhor jogador do Corinthians, quem que é? Garro e Memphis, são da onde ele? Fora. Um argentino e um holandês. Os dois melhores treinadores do futebol brasileiro. Botafogo. O Palmeiras é exceção. Palmeiras é exceção. Quando se fala de São Paulo, quando se fala de Atlético Mineiro, todos os jogadores que hoje são destaque no futebol brasileiro são jogadores de fora. Agora, tanto é que você tem razão nisso, só pensar que a gente depende do Neymar. Cara, sem o Neymar, que não joga bola há mais de 2 anos, a gente depende do Neymar pra gente tentar passar das quartas de final. Não é ganhar, não. Não é disputar o título, não. A gente depende do Neymar. Eu já disse aqui, nos donos da bola, vou passar pra você, Souza, pro Nicola e também pro Veloso, eu fiz uma seleção em 1 minuto. Com base do Botafogo, Palmeiras, Flamengo. Cara, dá pra fazer uma grande seleção. Mas ele convoca Savinho, ele convoca a Rafinha, que acha que vai... Rafinha não faz 2 gols na Copa do Mundo. Cara, e aí a gente fica à mercê das pessoas que pensam, e aí tá tudo certo, os jogadores lá fora jogam mais. Quem joga mais? O Paquetá no ano ou o Rafael Veiga? O Bruno Guimarães ou o Gerson? O Douglas Luiz ou o Gerson? O Luiz Henrique, o que ele fez? Ou o Savinho, que está fazendo no Manchester City? O Matheus Cunha ou o Pedro ou o Yuri Alberto? Então, essa é uma visão que a gente ainda precisa entender.